quando me emociona muito, eu acabo gravando chorando, o que dificulta depois os produtores, porque quando chora demais é difícil usar. Mas o Adri usou. Eu acho que no último refrão eu tô chorando mesmo, então você vê na voz que tem choro mesmo. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Carlos Schmidt e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Garrafas vazias pelo quarto, me sinto julgada pelos copos e pelos quadros. Thier é uma cantora e compositora paulistana, conhecida pelas suas canções delicadas e marcantes, que transitam por uma variedade de estilos musicais, como MPB, folk, pop e rock. Desde o começo da sua carreira, Thier lançou 4 álbuns de estúdio e emplacou 10 músicas em novelas de televisão, também fazendo turnês pelo Brasil e Europa. No episódio de hoje, vamos ouvir sobre um dos seus mais novos singles, Pacto, uma colaboração com os músicos Valmir Lins e Adriano Sintra. Oi, gente, aqui é a Thier. Eu sou cantora, compositora, empresária e tô com 42 anos, sou de São Paulo, tenho 2 filhas, então sou mãe também, motorista, babá, cozinheira, essas coisas todas. Hoje a gente veio falar sobre a música Pacto, que foi um dos singles que eu lancei durante a pandemia. Eu até escolhi essa música para falar aqui no podcast porque foi um processo muito diferente do habitual, assim. Durante a pandemia, me marcaram num vídeo, assim, de um menino de Fortaleza falando sobre o Sweet Jardim, que é meu primeiro disco. E eu fiquei meio impressionada, assim, o jeito que ele descreveu, porque faz 12 anos do Sweet Jardim, eu já dei bastante entrevista, já fizeram várias críticas. Foi, inclusive, é o meu disco de estreia e foi um disco que eu fiz sem pretensão nenhuma. Ele acabou atingindo, inclusive, várias coisas que eu não esperava, assim. Mas nunca ninguém tinha feito uma descrição tão real. Parecia que eu tava falando sobre o disco, assim. E aí me interessou o menino. E a gente fez um contato de internet. O nome dele é Valmir Lins. Eu falo menino, né? Ele já é um adulto, mas eu chamo ele de menino. Esse talvez seja um dos vídeos mais improváveis que eu já fiz durante todo esse tempo. Ele não tava no script pra sair como conteúdo. Eu fui mexendo nos meus discos, umas 9 e pouca da manhã, achei um disco da Thier, o disco de estreia da Thier, que o André Jeft, meu amigo querido, há uns 11 anos atrás, me deu de presente. E depois de alguns anos eu consegui o autógrafo da Thier, aqui em Fortaleza. Paguei um mico danado, inclusive, porque fiz ela falar no telefone com a minha irmã. Eu já fui essa pessoa. Mas eu achei bonitinho e fofo, e sei todas as músicas decoradas, mas eu só cantarolava isso daqui. E aí hoje eu tava tomando café e eu comecei a prestar atenção. Pra mim, isso aqui é a materialização do auto-amor e do auto-respeito num nível que anos de terapia acho que não conseguiram me chegar na metade disso daqui. Mas pra mim, esse disco inteiro, que começa com uma música chamada Assinado Eu, é um estabelecimento muito claro de limite de até onde o outro acessa o universo que é dela. A gente começou uma certa amizade de internet e ele realmente me emocionou o jeito que ele me enxergou e que ele conversou. Então a gente começou a trocar muita ideia, assim. Ele é modelo, ele é psicólogo e ele é influencer, porque ele começou na pandemia a fazer esses vídeos e cresceu muito, assim, subiu muito a conta dele. Ele fala sobre a vida, sobre questionamentos, são vídeos curtos, às vezes mais longos. Nesse caso eu conheci ele falando sobre o Sweet Jardim, mas ele fala sobre, enfim, assuntos gerais, assim, desde julgamento, cobranças, até alguma coisa que aconteceu na TV ou na vida. E a gente foi trocando uma amizade de internet, porque era pandemia, ele estava em Fortaleza, eu estava em São Paulo. Mas aí o Val me procurou e falou, olha, você topa fazer umas fotos de modelo, assim, fazer foto? Eu tô indo pra São Paulo, blá, blá, blá. E eu falei, vamos. E eu fui totalmente a passeio mesmo, não era um trabalho, não estava preocupada
que eu sou uma pessoa muito tensa, assim, no geral. Eu fico meio noiada. Dessa vez eu fui assim, o que você quiser fazer? Que maquiagem você quer? Tanto faz. O que vocês quiserem. Tipo, vamos fazer. Vamos. Tava topando tudo, assim. Porque realmente tava deixando o Val dirigir. E tava de boa, curtindo, assim, o momento. De conhecer pessoas novas, ainda no meio da pandemia. E aí as fotos ficaram muito legais. A gente fez um cabelo muito louco. Eu tava com um cabelo loiro enorme. E uma maquiagem muito louca, assim. E figurino da Heloísa Faria, que emprestou o figurino pra gente, fez esse styling, a Lê fazendo as fotos. E foi ficando assim, um negócio maravilhoso. E a gente brincou na hora já. A gente falou, isso é capa de disco, capa de single. A gente tem a capa já, a gente podia fazer a música. E eu fiquei brincando e falei, vamos fazer uma música aí, Val. Me zoei e instiguei ao mesmo tempo, assim, porque realmente a gente tinha material. O que a gente ia fazer com aquele material, né? Postar na internet só. E a gente começou a matutar essa ideia de fazer um single. Só que ele não era cantor. Eu falei, ele vai, nunca fiz letra, eu escrevo poema. Nunca falei, faz. Pensa como se fosse uma música ou simplesmente faz. Não precisa pensar no refrão. Faz uma letra que a gente tenta desenrolar. Isso foi quando ele me mandou. Acho que ele ficou animado, né, e pilhado, porque ele é bem pilhado, assim, cheio de energia. Além de por ser jovem, é pela característica dele, assim, ficou super animado com a possibilidade e mandou essa letra. E eu achei maravilhosa a letra. Falei, nossa, é potente mesmo. E aí liguei pro Adri. O Adri é meu produtor há muito tempo e meu amigo. O Adriano Sintra, ex-Cansei de Ser Sexy, né? Ele era da banda, formou banda, compôs tudo, produziu tudo. E aí o Adri é um produtor e tem os trabalhos dele. A gente já tinha trabalhado no Esmeraldas, que tem à noite, que é meu terceiro disco. E no quarto disco, que é o Gaia, que tem músicas como Mexeu Comigo e Amuleto, que foram para as novelas e tal. Então, a gente tem esse trabalho de produção e de amizade. E aí, quando eu recebi a letra do Valmir, eu falei, eu vou colocar o Adri. Falei, Adri, tá rolando o seguinte, eu conheci um cara, contei essa história. Falei, ele é super sensível, ele é uma figura maravilhosa também. Ele é modelo, influencer e psicólogo e fala muito bem. E, enfim, desenrola muito bem. E fui contando, assim, a gente fez essas fotos loucas com a Lê e eu acho que tem tudo a ver. A Lê Manzano, tá? É a fotógrafa. O clima é esse, saiu essa letra. E eu acho que você, de repente, se você se animar, você musica isso pra mim. E aí falei pro Val, tal, relaxa, vou resolver aqui, mandei pro Adriano. E aí o Adriano devolveu uma música que, nossa senhora, assim, eu lembro que era tipo, acho que junho do ano passado. Ele mandou uma música encaixada perfeita, ele mudou poucas coisas da letra, assim. Então eu fiquei, na verdade, nessa triangulação. E falando pro Adri os sentimentos que a gente tava nas fotos, a coisa da entrega, da coisa voraz, da paixão louca, porque as fotos eram bem intensas, assim. Eu com uma roupa toda branca, uma maquiagem muito louca, e o Val todo de preto, depois ao contrário. E a gente meio sofrendo e se pegando e não se pegando. E uma coisa muito, muito intensa, assim. E aí com a letra, aí o Adri foi e mandou, assim, essa música, que foi maravilhoso, assim. Eu falei, gente, essa música realmente ouvi e me sentia cantando como se ela fosse minha também, tipo, porque o Adri tem muito isso. Como a gente trabalha há muitos anos juntos, ele já sabe mais ou menos onde eu vou funcionar, de onde vai minha textura, um tom bom pra mim. Tem músicas que a gente faz na vida que são quase psicografadas. E então ele fez uma música, assim, que eu realmente me apaixonei. E eu falei, Val, a gente tem uma música, vamos ver se vai dar certo ou não, porque não adianta também ter só a música. Porque às vezes não quer dizer nada. A gente tem agora várias outras etapas. A gente tem uma ideia de música e a gente tem a possível capa. Mas a gente tem outras 1000 coisas no caminho pra ver se vai dar certo, assim, vamos ver. E aí a gente foi fazendo, a gente passou por vários momentos, inclusive DRs, eu e o Val. Porque o Val começou a ficar empolgadíssimo. E eu, Val, espera, deixa a música criar forma antes da gente fazer a capa. A gente tem que entender, vamos ver que instrumentação o Adri vai colocar. Vamos ver que clima vai ser, o que a gente vai gravar.
E aí a gente chegou a ter DRs, assim, e depois resolveu. Porque a gente criou uma amizade mesmo. E a amizade também é importante ter DR, né? Porque a gente foi muito verdadeiro um com o outro também. Então a gente foi passando por vários processos. E eu sou isso. Eu sou também… Eu tenho um lado fofo e gentil. Porque eu tenho, né, uma voz doce. E eu tenho um lado de topar e instigar e propor. Mas também tem um lado chato de peraí, vamos com calma também, vamos entendendo. Então é um jeito também meio de controlar e ao mesmo tempo dar bronca, assim, falar calma aí, será que é isso mesmo? De questionar. Eu não sou perfeccionista, mas eu acho que eu preciso estar muito amarrada naquilo, porque eu não vou ficar vendida depois cantando um negócio que não faz sentido pra mim. Então tem que ser muito verdade, assim, o que eu vou fazer. Então, eu acho que esse processo todo ele é importante, assim. Não adianta a gente criar uma capa de uma música que não tem cara, já que a capa tem que estar muito de acordo com a música para que tenha a ver, assim, enfim. Eu acho que é isso. Eu já fui muito perfeccionista a ponto de não fazer. E eu sofri muito, por isso, inclusive, que eu comecei a minha carreira tardiamente, assim, de certa maneira. Eu fui lançar o Sweet Jardim, eu tinha 29 anos. Hoje eu não sou perfeccionista, inclusive eu delego muito, assim. Se eu chamo, vamos supor, o Adri pra fazer, eu não vou palpitar em algumas coisas que são do Adri. A Rita Weiner, que é minha grande parceira de capas, né? Ela fez todas as capas dos meus trabalhos autorais. Pacto não foi ela. Mas os discos e os meus singles solo são todos dela. As capas, eu deixo ela fazer. Eu falo meu sentimento e entrego o artista para o outro artista trazer o sentimento dele. Assim. Então não é que eu fico controlando tudo, mas eu acho que tem que deixar o negócio nascer, não dá para forçar também. E aí a gente foi se entendendo e foi resolvendo. E o Adriano começou a mandar produções. Tinha piano, basicamente. E aí a gente foi pensando, nossa, pode ter um violão meio Tears for Fears, pode ser interessante, pode ter uma coisa… Quase foi para um sertanejo, assim, um sertanejo raiz, né? Não um sertanejo mais pop. O André gravou violões e guitarras. André Wung, que também é produtor, que produziu inclusive o Gaia junto com o Adriano Sintra. É meu grande parceiro e a gente compõe muito junto também. Poxa, legal demais. Aí a gente foi mandando, o André gravou várias tracks assim pro Adri, porque o André mandou como opção pro Adri. E o Adri resolveu colocar tudo junto. Então é maravilhoso, porque rola um duelo entre guitarra e violão, assim, um duelo de solos que é super interessante, que a gente conseguiu fazer ao vivo e foi super legal, assim. O André também gravou baixo, fez uma linha de baixo linda, assim. Tem uma influência, mas não pode falar, né? O hobby como artista, a gente só homenageia as pessoas e não conta, né? Mas enfim, tem um baixo parecido com Red Hot Chili Peppers, num solo ali, numa parte. E aí, na hora de gravar a bateria, a gente mandou pra Naná Risini, que é uma grande amiga que está morando em Londres.
Eu conheci o Adriano Sintra, inclusive, pela Naná, que era minha baterista por anos e tem um trabalho solo também. E a Naná tá em Londres, eu expliquei pra ela e ela gravou lindamente a bateria lá do estúdio dela. E a gente foi finalizando a canção. E aí começamos a pensar, como é que a gente vai fazer o resto das coisas? Quem que vai mixar? Aí a gente foi organizando essa parte. E aí no meio disso, o Val falou, olha, eu cuido da mix. Vou colocar aqui pro Lucas, que é um parceiro dele lá de Fortaleza, do Estúdio Magnólia. Cuido da mix, a gente faz a master, beleza, vamos organizar. E nisso apareceu um show pra fazer na pandemia, lá em Fortaleza. E eu falei, então vamos aproveitar e vamos trabalhar, né? A gente, de repente, eu vou com você gravar a sua voz no estúdio, te acompanho nessa gravação, ou a gente pode fazer um vídeo já para ter um videoletra da gente cantando junto. E eu já conheço o Lucas Gutierrez. Beleza, vamos fazer isso e tal. Então a gente marcou e a gente ensaiou. E aí no meio dessa gravação que eu fui lá participar desse show sem público no José de Alencar, que é um teatro lindíssimo que tem lá, a gente foi pro Magnólia e, o clima maravilhoso, estúdio incrível, Lucas um doce. Eu falei, quer saber, vou gravar essa voz já. A gente gravou minha voz, valendo lá. Foi super tranquilo, foi ótimo. É uma música que realmente me emociona muito. Quando me emociona muito, eu acabo gravando chorando, o que dificulta depois os produtores, porque quando chora demais é difícil usar. Mas o Adri usou. Eu acho que no último refrão eu tô chorando mesmo, então você vê na voz que tem choro mesmo. Hoje eu descumpri o nosso pacto. Bebi, fiz descer goela abaixo. Abri seu perfil, rolei as fotos até embaixo. Me faço de forte, mas eu sou um baita fiasco. Eu gravo a voz principal e gravo uma versão cochichando, bem sussurrando assim, pra você colar junto. Porque aí você cola isso e tem um efeito, né? E na Pacto eu fiz e o Val fez também. E a gente usou, porque vira quase uma sombra de voz, né? Mas ela tem um preenchimento, acho que vira uma textura mais, assim. Então, geralmente, eu sempre gravo pra ter, assim. 4 da manhã, acordo assustada, coração em disparada. Garrafas vazias pelo quarto, me sinto jogada pelos copos e pelos quadros. Então, a gente tem nessa música um dueto, né? Porque eu começo cantando. Quando a gente chama uma participação, né? Nesse caso, a gente estava lançando, não era uma participação, a gente estava lançando uma música juntos. Eu, o Valmir, inclusive o Adriano Sintra junto, assim. E aí, sempre fica essa questão, quando você vai chamar alguém, né? Quem começa cantando, a gente põe um convidado, põe você. Nesse caso, mesmo não sendo um convidado, porque era um projeto nosso, assim, não era um projeto da minha carreira que eu estava convidando o Val, era um projeto que nasceu totalmente junto. Se a gente fosse uma banda, seria uma banda. Nesse caso, era um single nosso, assim. Mas eu achei interessante eu começar por ser uma introdução mesmo, para eu poder cantar e pegar na mão dele para ele cantar a parte dele, assim, ele estava começando. Nessa música não faria sentido ele começar. E aí, o Val se azeitou, estudou, treinou, cantou, gravou, fez e cantou a música e cantou super bem. E de repente a gente tinha um cantor. A gente não imaginava que a ideia realmente não se sabia muito o que ia acontecer. Então a gente nunca planejou. A gente só falou, dessa foto pode sair uma capa de single. E de repente realmente tinha-se um cantor. E aí foi maravilhoso, porque o Val não só canta, como ele canta muito bem. Eu acredito que foi muito revolucionário, assim, e muito empoderado, porque ele tinha muitas questões com a voz. Ele já tinha ouvido muito falar que a voz dele não era boa, que ele não cantava bem. Então ele saiu do menos, da insegurança de não ter uma voz boa pra não, eu não só tenho uma voz boa, como eu canto. E sou afinado. Naquele dia
que eu não quis lembrar. Você puxou meu braço e eu parei de respirar. Contou histórias da sua infância, suas inseguranças. Eu chorei, feito criança. Acreditei estar ouvindo do seu passado, enquanto nosso futuro tinha apenas começado. Agora eu tento seguir meus dias sem deixar cair as partes do meu coração quebrado. Essa letra de Pacto, o Val se inspirou sim em histórias reais de término de namoro que ele tinha passado. Quando eu instiguei, né, e falei, escreve. Você escreve já tem uma forma. Você já, nos seus textos, nos vídeos do Instagram, são textos que você tá falando ali, mas que você escreveu. Então você tem isso. Então despeja mesmo, procura ali a sinceridade e isso toca as pessoas, né? Eu acho que eu sempre fiz assim também, tipo, você pega uma história sua e você traz com sinceridade, as pessoas vão se conectando. Mas aí, devido à pandemia e à loucura das vidas e passagens e Covid rolando, a gente fez um videoclipe sem o Val. Porque acabou que quando foi tudo amarrando, aí é isso, vai deixando a coisa acontecer e de repente tem que correr também para entregar no prazo, né? Então a Lê fez um vídeo comigo, onde a gente colocou o Val nas fotos. No mesmo cenário que a gente fez a foto, a gente voltou para fazer o vídeo, com o mesmo figurino, mas sem o Val, porque o Val estava em Fortaleza. Então a gente contou essa história com as fotos impressas do Val. E como tem isso na letra também, a questão dos pedaços do outro, né? E dessas coisas esquecidas. Então a gente trouxe o Val numa forma de foto, porque ele não deu pra ele estar ali. E aí a gente fez o clipe. Foi super emocionante também, porque a Lê é uma artista maravilhosa, uma fotógrafa muito incrível, que tem um trabalho lindo, assim, bem feminino e verdadeiro, e fotografa pessoas sendo elas mesmas e de um jeito muito voraz e sexy ao mesmo tempo, e lindo, assim. E foi o primeiro clipe dela, então também tinha esse primeiro da Alê também, né? Era a primeira música do Val, o primeiro clipe da Alê. E a gente fez tudo correndo nesse final, esse finalmente mesmo. E lançamos a música. E aí eu falei, Val, vai ter um show no Estúdio SP, que é a minha volta pós-pandemia. Vai ser meu primeiro show no lugar onde eu comecei. E seria muito legal se você conseguir vir. Porque é um lugar onde muitas pessoas começaram, né? O Estúdio SP, há 10 anos atrás, foi um berço mesmo de muitos artistas. E agora ele volta, né? Então a gente organizou, fez essa produção e o Val veio fazer a estreia dele no palco, compacto, no Estúdio SP. Então foi maravilhoso, assim. Então a gente fez ao vivo e ele foi super bem. E aí ele já desenrolou, já fez outras canções. Ele lançou depois Esfinge, que é uma música própria. Lançou agora Carvão, que é uma versão da Ana Carolina. E tem várias coisas para rolar. Começou uma nova carreira para Val, que sim, pode ser um cantor, um compositor, e tem muito para falar. Então, foi um amarrado, assim, bem diferente. Eu nunca tinha feito isso na vida, mas é uma música que eu escuto e eu me arrepio. Eu acho que realmente ela ficou muito bem feita, assim. Tchê, agora chegou a hora de riscar o disco. Tem algo nessa música que você gostaria de talvez riscar, substituir por algo diferente, ou testar alguma coisa diferente nessa música que depois você falou, puxa, talvez isso ficasse legal, talvez eu pudesse ter feito esse pedaço aqui diferente? Eu acho que não, mas eu acho que não, porque no geral, eu acho que é o jeito que eu funciono um pouco. Eu vou até onde eu acho que a música vai, e depois eu fecho. E eu fecho, inclusive, o meu coração para isso. Não que eu não vá gostar mais da música, mas eu vou e eu risco essa possibilidade de mudança, porque senão não tem fim. E aí é muito sofrimento. Tem uma hora que pra mim, né, a arte ela tem que concretizar e ela tem que seguir. Porque senão a gente pode pra sempre ficar mudando e nunca vai estar bom. Porque sempre tem uma coisa nova e sempre tem uma mudança. E sempre tem uma palavra ali que, puxa, talvez eu pudesse ter cantado diferente. E aí não tem fim. Então eu funciono assim. Para que eu consiga viver e
criar e seguir em frente, chega uma hora que eu realmente risco essa possibilidade de, não, fechou, é isso, entrega e vai. E aí, às vezes, eu fico até um tempo sem ouvir a música. É igual quando você é obrigado a mudar de casa, não sei se já aconteceu com você. Quando você tem que mudar de casa, você ama a casa que você morava, mas por algum motivo você tem que mudar, e você tem que passar a amar a próxima casa para você conseguir sobreviver. Então, por um tempo, eu não tenho saudades nenhuma da outra casa, eu nem lembro que eu morei lá. Eu apago da minha memória por um tempo para que eu possa curtir a nova casa. Anos depois eu penso, puxa, como era legal morar naquela outra casa. Mas já foi e eu não me matei por causa disso. O sofrimento, ele tem um espaço, entendeu? Então, pra gente conseguir sobreviver, eu acho que tem que dar esses finais, assim. Então, eu consigo encerrar e seguir em frente. E depois de um tempo, eu volto a ouvir. E muitas vezes eu gosto muito, inclusive. Uma ou outra na minha vida eu já ouvi e falei, putz, como eu deixei passar isso? Ou como eu não reparei nisso. Às vezes acontece quando eu fico um tempão sem ouvir uma música e escuto depois. Mas no geral eu falo, poxa, que legal que eu tive coragem de fazer isso e que legal que eu fiz assim. Agora com vocês, Pacto, de Thier, Valmir Lins e Adriano Sintra. 4 da manhã, acordo assustada, coração em disparada. Garrafas vazias pelo quarto, me sinto julgada pelos copos e pelos quadros. Ainda que eu queira o contrário, manipule os fatos. Eu sei que eu não me apaixonei, apenas me parti em 1000 pedaços. Ontem eu descumpri o nosso pacto, bebi, fiz descer goela abaixo, abri seu perfil, rolei as fotos até embaixo. Me faço de forte, mas eu sou um baita fiasco. Naquele dia que eu não quis lembrar, você puxou meu braço e eu parei de respirar. Contou histórias da sua infância, suas inseguranças. Eu chorei feito criança. Ouvindo do seu passado, enquanto o nosso futuro tinha apenas começado. Agora eu tento seguir meus dias sem deixar cair as partes do meu coração quebrado. Hoje eu descumpri o nosso pacto, bebi, fiz descer goela abaixo, abri seu perfil, rolei as fotos até embaixo. Me faço de forte, mas eu sou um baita fiasco. Hoje eu descumpri o nosso pacto, bebi, fiz descer goela abaixo, abri seu perfil, rolei as fotos até embaixo. Me faço de forte, mas eu sou um baita fiasco.
E agora é um espacinho aqui para você falar sobre o que você quiser em relação a novos projetos, novos planos. Você falou um pouquinho antes de a gente começar a gravar aqui sobre o seu podcast, se você quiser falar sobre isso. Meus novos planos a gente está em 2022, não é? Eu tenho uma loja de vinil, inclusive estão todos convidados, é Rosa Flamingo Discos. A gente tem várias bolachas do mundo inteiro e é muito interessante porque existe uma pesquisa, né, da música que é muito diferente quando você tem o vinil, né? Você ter o álbum físico ali na mão tem realmente um calor diferente, assim, de só ficar ouvindo digitalmente. Tô produzindo também esse podcast meu que chama Você Não É Todo Mundo, que sai logo mais, que é um podcast de entrevistas, que a gente discorre sobre esse tema do lado bom e ruim de você ser todo mundo ou não ser, porque a gente é único e ao mesmo tempo a gente é coletivo, e isso dá tantas voltas assim na nossa cabeça que é um tema interessante. E tenho vários shows e projetos para sair. Tem uma banda com o Adriano Sintra, que falei hoje, praticamente só falei dele nesse podcast, mas a gente vai lançar uma banda, um projeto muito legal chamado Fogo Fera, e logo mais teremos várias músicas que já estão prontas e que tem me deixado, as músicas me deixam felizes, né? Como eu gosto de trabalhar com isso, e é basicamente uma grande parte da minha vida, né? Claro que a gente tem o resto da vida, que são os boletos para pagar, as compras de supermercados, filho e as questões. O outro lado, no meu caso, é a música, assim. Então, ela precisa me fazer feliz, porque se ela for me fazer triste, já basta as outras coisas que me fazem triste, aí não compensaria. Então, esse projeto é um projeto que me faz muito feliz, eu consigo dançar e me animar ouvindo ele. Então, logo mais teremos isso e teremos também um álbum autoral em andamento, ainda sem data, mas com profundidade, porque eu preciso cavucar mesmo para fazer as coisas com profundidade. Então, em algum momento sai. Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga @MadSoundsProd no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.